Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu. E hoje eu resolvi fazer um vídeo do quadro Minhas Histórias com o Authority, que foi o primeiro ônibus que eu comprei aqui no canal e está se tornando um grande assunto aí na internet, porque é um grupo que foi anunciado aí pro novo universo DC dos cinemas, né? E muita gente tem curiosidade para saber o que é o Authority, quem são os personagens, como é que funciona esse quadrinho. E bom, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui para criar também um contexto geral dos quadrinhos. Eu não vou me aprofundar muito no que eu acho que pode ser adaptado, no que eu não acho. Só vou falar pelo menos uma coisinha que ficou na minha cabeça após eu ter lido essas histórias. O Authority, para quem não sabe, ele é um grupo que surgiu no selo Wildstorm. O selo Wildstorm, ele tem origem ali quando Jim Lee vai fazer os Wildcats. A DC acabou comprando esse selo. Quem criou o grupo foi o Warren Ellis. E o Omnibus, ele vai basicamente ter as histórias desde o início, desde o número 1, desde a criação do próprio Warren Ellis, com a colaboração do Brian Hitch, que muita gente conhece pelo trabalho dele em Supremos, dentre outros grandes trabalhos, porque o Brian Hitch, querendo ou não, é um excelente artista. Ele fez seu nome aí no mundo dos quadrinhos, ele é referência na arte moderna. Então, por que o Authority ele é tão importante? A gente começa lá dos anos 60, vamos colocar assim, quando o Quarteto Fantástico foi um grande marco nos quadrinhos de forma geral, né? O quarteto que começou a ter abordagens mais humanas para os super-heróis, mais dramas, menos glamorização para os poderes, essas coisas assim. Aí a gente vai lá para os anos 70, você tem a morte da Gwen Stacy nas histórias do Homem-Aranha, tem Arqueiro Verde e Lanterna Verde, o Ricardito usando drogas. Aí tu pula para os anos 80, aí surge Cavaleiro das Trevas, Watchmen, que são basicamente o grande marco. Aí no final dos anos 90 você tem o Authority. O Authority ele é aquele quadrinho que ele tem uma narrativa totalmente cinematográfica. Tu não tem aquela narrativa totalmente conceitual ou então noir, por assim dizer, uma coisa mais não truncada, mas eu digo mais complexa. Não, ele é um quadrinho que ele se vende como um filme. Você vai lendo as histórias, é como se você estivesse vendo um grande blockbuster de ação. Claro que com menos interferências, por assim dizer. O Warren Ellis ele vai ficar durante 12 edições no título do Authority, todas essas 12 com a arte do Brian Hitch, e vai ter uma edição com um crossover com o Planetary. Planetary que é um título muito famoso do Warren Ellis também, que vai ganhar um ônibus agora em janeiro, que de repente futuramente eu compre, mas não é do meu interesse ainda. E depois quem vai assumir após o Warren Ellis vai ser o Mark Millar. Ele vai começar primeiro com uma história da... como é que se diz? Da Jane Sparks, que é a líder do grupo, com a arte do John McCree. Depois ele vai assumir o título do Authority e vai ter uma ajuda do Tom Peyer nos roteiros, em alguns arcos. O Tom Peyer, se eu não me engano, ele só cobre 4 edições de um mini arco que vai cobrir uns antagonistas da reta final. Como é que... Então eu vou ter que basicamente falar de duas fases aqui com vocês. Vamos falar primeiro da do Warren Ellis com o Brian Hitch. Aqui o Warren Ellis ele vai formar o grupo porque o grupo anterior a ele, que era o Stormwatch, foi descontinuado. Membros morreram, ocorreu uma catástrofe. Vai ter sempre uma referência ao que aconteceu com Stormwatch durante o quadrinho, mas vocês podem ficar despreocupados porque não é uma leitura essencial. Então a gente vai ter uma ameaça logo de início. Eles já vão jogar um ataque terrorista em Moscou
com Supermans chineses que estão destruindo a cidade inteira, a mando desse ditador aqui que tá até na capa do ônibus, ó, o Kaizen Gamorra, esse carinha aqui. Aí, graças a isso, né, a gente vai ter o Authority entrando em ação para proteger outras cidades. Eles vão começar a seguir um padrão desses ataques de terrorismo. Os membros do Authority, eles são a líder, aqui ó, que tá na capa do meio, ó, a Jenny, que é essa mulher aqui, que é a representação do século XX. Ela nasceu no início do século XX, lá em 1900, e depois eu vou explicando mais um pouco. Você tem o Meia-Noite, que seria o Batman do grupo. O Meia-Noite que, assim, falar que ele é o Batman do grupo é muito simplório. O Meia-Noite ele é aprimorado, ele tem velocidade, ele tem força maior, ele consegue prever movimentos, ele tem basicamente um cérebro super tático, ele consegue prever qualquer coisa, e o corpo dele é tão mortal que até os anticorpos dele combatem qualquer doença. É meio bizarrinho. Aqui você tem o Apollo, que é o Superman do grupo. O Apollo ele pode disparar rajadas de energia, ele tem super força, super velocidade, super resistência, basicamente o combo de um Superman básico. Mas o Apollo ele é diferente do Clark, isso daí vocês podem ficar tranquilos que ele não é um personagem genérico. Você tem a engenheira, que seria a super gênia do grupo, a engenheira que tem poderes tecnológicos. Ao invés dela ter sangue, ela substitui o sangue dela por 6 litros de nanotecnologia. É bizarro, mas funciona muito bem para a história. Você tem o doutor, que seria o mago do grupo. O doutor que tem mais ou menos um título de o xamã da Terra. Ele cuida do planeta. Seria um título passado de homem de cada em gerações, né? Ou então o doutor morreu, outro vai assumir o lugar dele. Você tem a Rapina, que tem todos os atributos aprimorados. Ela pode voar, ela tem garras afiadas e ela tem sentidos aprimorados. E tem o Jake Hawksmoor, que seria o deus das cidades. Ele tem a capacidade de manipular centros urbanos, escutar os tijolos, essas coisas assim, e ele fica mais forte quando ele está lutando em cidades. É um poder bizarro? Sim, mas é muito interessante. Eu diria que ele é um personagem muito bacana. Todos os personagens do Authority eles são bons. Você pode estar escutando umas bizarrices que você pode estar pensando, caramba, isso daí seria uma coisa que sairia da cabeça de um Grant Morrison, de um Alan Moore da vida. Mas não, os personagens eles funcionam muito bem e o Warren Ellis ele faz com que as histórias se moldem às funções deles. Nesse primeiro arco, em 4 partes, a gente vai ter a equipe sendo apresentada para o mundo e lidando com esse terrorista, o Kaizen Gamorra. E você vai ver como a equipe, com o passar do tempo, a dinâmica da equipe vai ficando mais sólida. No começo você vê ali os membros tendo as funções deles básicas, eles lutando e tudo mais, mas depois você vê muito mais sinergia. Parece que o grupo ele vai tendo uma dinâmica muito mais fluida. No segundo arco, o Warren Ellis ele vai lidar com uma dimensão onde tem uma Inglaterra alternativa que tem alienígenas brancos, azuis, que são racistas. Chega a ser incrível, cara. E tem toda uma história da Jane Sparks por trás disso, porque você tem teorias de conspiração e tudo mais, que o Warren Ellis vai aproveitar essas teorias e vai botando camadas ali para personagem. Porque a Jenny, por ela ser o espírito do século XXI, e as histórias se passarem em 1999, você vê basicamente 100 anos da personagem. Então, caramba, ela deve ter muita história para contar. E o Warren Ellis vai aproveitando isso, ele vai colocando um monte de coisa, teorias de conspiração. Você tem o Lovecraft aqui no crossover do Planetary, o Warren Ellis tirando sarro do racismo. Era o Lovecraft que era racista, né? Ou era ele ou... era ele. Aí você vê, por exemplo, o Lovecraft, ele pega... Olha que ridículo isso, cara.
ele chama o Lydia Snow, que é do Planetary, para ir até a casa dele, porque tem uma coisa muito bizarra ocorrendo. Aí ele mostra ovos, aí ele manda assim mesmo pro Snow: eu acho que esses são ovos negros. Caraca, cara, tu lê aquilo. Se você não for racista, né, cara, tu vai achar aquilo o cúmulo do ridículo. E é o cúmulo do ridículo que o Warren Ellis expõe aqui. Esse racismo escancarado. É muito engraçado. Aí você tem também o crossover com o Planetary, já vou explicar. Eu acho que ele é um dos atrativos do ônibus que é menos forte, por assim dizer. Vamos escancarar assim. Tem a arte do Phil Jimenez, que é uma ótima arte, porém ele não tem uma interação entre os personagens do Planetary com a Authority. O que acontece? Ambos os grupos atuam em paralelo. O Planetary vai atuar em paralelo com a Authority, eles têm uma missão ali. O Authority vai ficar com a parte da ação e não vai saber o que o Planetary está fazendo, enquanto o Planetary sabe tudo que o Authority está fazendo, mas está fazendo a parte deles. Então não tem um grande peso. Vou mostrar já algumas artes. É porque manejar um ônibus, eu acho que muito canal do YouTube já falou isso, mas para não soar muito repetitivo, mas mesmo assim eu vou expor um pouquinho aqui. Manejar um ônibus é bem chato. Não é a mesma coisa que manejar um encadernado de, por exemplo, até que 600 páginas eu acho que até vai. Mas passou de 600 fica difícil manejar. Aqui eu vou mostrar primeiro a arte do Phil Jimenez, que eu não quero abordar muito crossover. Aqui. É uma arte boa. Ele que ficou famoso, se eu não me engano, por desenhar a Mulher Maravilha, né? Agora eu vou botar a arte do Brian Hitch aqui. A parte da Inglaterra alternativa, ela é muito boa. Tem que ser honesto com vocês, que é muito legal. O quadrinho, ele se rende à ação. Você tem ótimas cenas de ação aqui. Eu acho que o Brian Hitch fez um acordo com o Mark Millar, o Warren Ellis, para tipo assim, ó, tu abusa na ação aqui pra mim que eu vou te entregar só splash pages maravilhosas, ó. Olha isso aqui, cara. Vou mostrar mais um pouco, sim. Eu sou novo, ainda tenho braço para fazer isso. Mas eu digo que o ponto alto do Ellis foi quando ele finalizou a run dele. Ele fez um arco, que é uma despedida para Jenny, porque o título já estava se aproximando de ser publicado nos anos 2000. E ele se despede da Jenny Sparks, né? Porque se a mulher é o espírito do século XX e vai surgir o século XXI, qual fim que ela vai levar, né? Aí você tem ela morrendo no último arco e eles vão lutar contra Deus. Isso mesmo. Só que o Deus desse universo aqui. O que acontece com esse Deus? Esse daí é muito inteligente. Foi uma ótima sacada. Ele criou o planeta em condições que ele poderia viver nesse planeta, né? Condições que são favoráveis a ele. Uma atmosfera própria, uma biologia própria, uma biodiversidade própria e tudo mais. Ele vai voltar terraformando o planeta. Aí você vai ter um monte de gente morrendo. E o legal é que todos os arcos aqui, eles vendem isso. Que a equipe quer salvar o mundo, mas ela quer salvar a grande maioria, o máximo possível de pessoas. Independente se morrer um pouquinho, eles vão correr atrás de salvar. E isso é legal, porque você não se prende muito naquela regra moral de heróis. Você tem esse diferencial, que é o quê? Salvar todo mundo, independente, tentar salvar todos. Não, aqui a equipe ela tenta salvar todos, mas ela não se prende muito a isso de querer salvar todo mundo. Eles se sentem decepcionados com as mortes, eles são humanos aqui. Você não está lendo psicopatas, por exemplo. Eles matam, não tem a limitação moral, isso é muito bacana. Você tem basicamente um grupo que, ao mesmo tempo que ele é diferente, eles não são aqueles anti-heróis assim, ignorantes.
Eles não seguem nenhuma jurisdição, isso daí já é um ponto. Mas eles, como é que se diz? Eles prezam, de certa forma, pelo bem da humanidade, pelo bem social. Eles se vendem até como um grupo anarquista, que seria não seguir nenhum governo, ter filosofias próprias, é basicamente isso. Aí o Warren Ellis ele vai fazer esse arco de Deus, que é assim, é épico, porque é uma outra escala para a equipe que estava atuando, querendo ou não, contra conceitos mais aceitáveis. E eu esqueci de comentar uma parada que é muito legal, que é a base de operações da equipe. A Liga da Justiça tem os satélites, ou o Salão da Justiça, os Vingadores têm a mansão, ou a torre. Aqui, a base deles é a balsa. A balsa é uma nave de 80 quilômetros de comprimento e 50 de altura. Ou seja, ela é enorme e ela viaja entre dimensões. Quando eles estão dentro da balsa, eles estão sempre dentro de uma dimensão estranha. Por exemplo, estão na Sangria, que é uma dimensão entre dimensões, ou numa dimensão onde você vê telepatas dormindo. Isso é bizarro e é muito maneiro. O Ellis ele joga essas bizarrices aqui como se tipo assim fosse um cotidiano normal de uma equipe de heróis e você acaba engolindo isso, porque querendo ou não ele não entra naquelas explicações metafísicas. Como eu disse, é um quadrinho que se comporta como um blockbuster. E eu acho que é até por isso, querendo ou não, que vai ser fácil de adaptar para os cinemas. O problema é os efeitos especiais. Aí, chegando nesse arco final de Deus, a gente tem a morte da Jenny. E começa a fase do Mark Millar a partir de Jenny Sparks, The Secret Story of the Authority. Aqui a gente vai vendo a vida da Jenny enquanto ela ainda não formava o Authority. O que aconteceu com a Jenny para Jenny ter criado esse grupo? Ela passou por depressão, ela teve uma vida um pouco mais triste. Você vê como ela recrutou cada membro do Authority, ou como ela conheceu cada um. Por exemplo, como ela conheceu o Jack Hawksmore aqui, que é um garoto ele era um garoto que foi abduzido por aliens, que iam repondo os órgãos dele ali para substituir, para ele ter essa capacidade de se conectar com as cidades. Como ela conheceu o Xamã, o Xamã não, o Doutor, que acabou adquirindo esses poderes numa época em que ele estava se drogando, ele é um viciado. O Mark Millar vai trabalhar isso. A Rapina ela conheceu na época da Segunda Guerra Mundial. Ela conheceu Hitler quando ela era criança ainda. E chega a ser engraçado essa interação dela com Hitler, eu achei muito bacana. Porque ela conheceu Hitler antes dele ser o arquiteto do Holocausto. Arquiteto não, né? O cara que mandava, basicamente, no Holocausto. Eu acho que o arquiteto seria o cara que projetou ali. Mas não vem ao caso. E é muito bacana como o Warren Ellis vai... O Warren Ellis não, Mark Millar. A gente vai passar a falar do Mark Millar aqui. Só que tem um problema. O ritmo que o Warren Ellis tinha era mais grandioso. O Warren Ellis tinha mais sacadas assim, mais universais, por assim dizer, uma dimensão maior para a equipe. Só que quando passa para o Millar tem uma dimensão mais reduzida. O Millar ele vai começar a abordar o social. Ele aborda agora a equipe como um agente político, não como um agente, um bando de salva-vidas apocalípticos, por assim dizer. Não. Aqui na série da Jenny, tu tem a arte do John McCrea, que eu considero a arte mais fraquinha do encadernado. Mas isso daí é normal. Também nem todo artista vai ser um Brian Hitch da vida. Ele cumpre bem o papel, né, de uma minissérie básica. Aqui, ó. O Meia-Noite, por exemplo. Falando em Meia-Noite, a interação dele com a Apollo é muito boa. Eles foram um ótimo casal. Eu acho que se eles foram... A dinâmica daqui do quadrinho for transposta para a tela, vocês vão ver assim, um dos melhores casais da DC, porque eles têm uma dinâmica muito maneira. O Apollo, apesar dele matar como todo o grupo,
O Apollo é uma pessoa mais tranquila, mais de boa. Às vezes ele reclama um pouco do modo de atuação do grupo e tal. E o Meia-Noite gosta de ficar falando que ele reclama igual uma velha. Isso é engraçado. O Meia-Noite ele é mais ácido, ele é mais cruel e tudo mais. Agora, passando realmente para a fase do Miller, quando ele começa a escrever o título principal do Authority, a gente vai ter a arte do Frank Quitely. Depois eu vou mostrar e vou comentar mais a arte dele. Aqui agora quem é líder da equipe é o Jack. O Jack fica como líder da equipe. E ele impõe uma atuação mais política mesmo. Por exemplo, logo no início do arco, você vai ver o Authority indo para um país lá da Ásia, onde tem uma ditadura, e eles simplesmente matam o ditador. E o Jack fala: eu não atuo pelos Estados Unidos nem por ninguém, o Authority quer salvar a humanidade. Então a gente vai fazer o que a gente quiser para salvar a humanidade. Eles vão atrás de ditadores e ele fala, ele manda na lata. E se qualquer governo tiver contra a gente sabe que é ruim. Então a gente vai atrás de vocês também. Essa declaração mais para frente vai ter uma consequência, mas até lá vamos nos ater aqui ao primeiro arco do Miller. O Miller aqui dá aquela famosa catucada na Marvel, mas no sentido de referência. Eu achei isso muito bacana. O grupo que o Authority vai combater aqui são um monte de heróis inspirados nos X-Men, nos Vingadores, em personagens da Marvel. E o grande cabeça desse projeto é um cara chamado Dr. Curtis Berg, que é uma referência ao Jack Kirby. Então ele vai brincando com essas referências. É um arco muito maneiro. A narrativa com Miller, ela continua cinematográfica, mas no ritmo dele. Todo mundo que lê as histórias do Miller percebe que ele tem uma narrativa meio característica, que é mais frenética. Não é aquela narrativa que se prende muito a puxar lá da mitologia, assim, de personagens. Não, ele já vai escrevendo aqui igual ele fez no Flash. Porque se você não está lendo o encadernado do Flash do Miller com o Grant Morrison, quem puxava a mitologia lá atrás era o Morrison, e quem dava o ritmo de ação era o Miller. Que as histórias do Morrison, elas não têm tanta ação assim. Depende muito do título que ele vai escrever. Aqui ele vai desenvolvendo esse grupo e tem um final muito bacana, que é com a Rapina. A Rapina, ela pega e fala com esse senhor Kurtzberg que ele pode se aliar a eles, que ele é um cara, um gênio. Ele aqui foi ignorado pelos Estados Unidos depois de um tempo, porque ele fazia super-humanos para os Estados Unidos irem para a guerra. Eles podiam ganhar guerras, essas coisas assim. E ele tá atrás da substituta da Jenny Sparks, que é a Jenny Quantum. Ela é o novo espírito do século XXI. Então ela veio para substituir a Jenny Sparks. Aí o autor está atrás dessa substituta da Jenny e o Jacob Kurtzberg está basicamente nesse encalço também, e ele consegue a garota primeiro. Então tu vai ter ali um grande conflito. No segundo arco, foi aí que eu achei bacana, que tu tem um foco no doutor, que é o mago do grupo. Só que após esse final do arco do doutor, tu tem um pequeno problema, né, que eu vou falar mais pra frente. Aqui tá tendo catástrofes pelo mundo todo, desastres naturais, e a equipe tá querendo saber onde está o doutor, porque ele ajudaria, ele poderia converter esses desastres em coisas positivas, porque ele tem um pequeno poder de manipulação de realidade. Só que ele tá se drogando aí em algum lugar. Então eles estão querendo achar o suspeito por esses desastres. Eles vão atrás de um doutor que não morreu, mas ele fez tanta besteira com os poderes dele que ele ficou preso numa prisão aí entre dimensões temporais paralelas. É assim, uma coisa muito bizarra, mas muito bem feita. Aí ele vai falando, o planeta ele tá revoltado graças à volta de Deus, né, que foi aquele último arco do Warren Ellis. Eles liberam esse doutor antigo para ele consertar isso, mas ele tem uma condição:
se os poderes forem devolvidos a ele, que foi renegado para ele depois das besteiras que ele fez. Aí tem um grande plano, uma grande maracutaia por trás disso, e o doutor, eles conseguem derrotar esse doutor maligno. Só que tem um problema, o nível que ele vai apresentando de poderes, assim, você vai pensando, pô, agora o doutor do bem, ele tem um grande potencial, ele pode ir para batalhas assim e dar uma grande vantagem ao grupo, ele, pô, basicamente ele é o pica das galáxias. Mas aí, nas histórias seguintes, ele é um personagem que simplesmente perde a força. Ele não tem grande destaque e não faz nada. O Mark Millar não faz nada mais com o personagem. Tu basicamente vê ali que o personagem ganha poderes para não fazer nada. Então, eu acho que o doutor de todos os personagens do Authority, ele é o que mais peca em desenvolvimento. Tanto é que muita gente considera a Rapina um membro mais esquecível. Eu não, particularmente eu acho que a Rapina ela tem mais momentos de destaque que o doutor aqui. Agora, como acabou o período do Frank Whiteley nos desenhos, eu vou mostrar para vocês. A arte do Frank Whiteley aqui é muito boa, mas não chega ao nível do que ele faz, por exemplo, em Grandes Astros Superman. Eu acho que o Whiteley ele tem mais qualidade em quadrinhos, onde ele não precisa... não tem esse tempo apertado de uma mensal, do que em quadrinhos que ele precisa fazer mensal. Tanto é que muita gente critica a arte dele nos X-Men do Morrison. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu gosto da arte dele aqui, mas eu acho que fica esquisita em alguns momentos. Aqui o Homem de Ferro. Você tem todas umas armaçõezinhas aqui. Ó, tem até um Thor no grupo. Aí, como eu havia falado com vocês, essa atuação do Authority em nível global, ela acaba chamando uma atenção indesejada e gera tensões ali no cenário político. Então, no último arco, o Miller, junto do Tom Peyer, eles vão pegar e vão fazer com que o Authority seja substituído. Eles vão ser atacados na balsa. O único que vai conseguir fugir é o Meia-Noite com a Jenny Quantum, enquanto o restante do grupo vai ser torturado, essas coisas assim, e vão ser substituídos por pessoas com poderes parecidos com os deles. Vai ter o coronel que vai substituir a Jenny Sparks, vai ter uma mulher que vai substituir a engenheira, e por aí vai. Vai ser um grupo totalmente substituto. Quem atacou a Authority foi um bicho bizarro que o Miller tirou de não sei da onde. Tem mais de 1000 poderes, pode anular poderes do Authority e tal. E assim, vou dizer que o Miller foi cruel com os personagens do grupo. O Apollo, ele fica como prisioneiro na balsa, sendo espancado pelo substituto dele e do Meia-Noite. A Rapina sofre uma lavagem cerebral e vira escrava sexual de empresários. O Doutor é transformado em um boneco e fica dentro da cueca do substituto dele. Por isso que eu falei que, de certa forma, eu acho que o Doutor ele é um personagem muito inconsistente na obra. A engenheira é uma das que eu fiquei com muita pena dela. Tiraram o maquinário do sangue, que era o sangue dela, substituíram por um sangue com hepatite, fizeram lavagem cerebral nela, para ela pensar que era mãe de 8 filhos, trabalhava como balconista e penava para ganhar um salário mínimo e era espancada pelo marido. É assim, é sádico. E o Jack, ele sofreu lavagem cerebral também e virou um mendigo, que não tem uma memória coesa. Aí tu fica pensando, como é que o grupo vai sair dessa situação? É tudo graças ao Meia-Noite fazendo um plano sinistro. E tu tem uma coisa que eu esqueci de falar, que no início do arco do Miller, quando eles vão para um país asiático, eles tiram o ditador dali, mas eles pegam os refugiados e enfiam dentro da balsa. Esses refugiados morrem. São todos eles mortos. Aí você tem aqui um arco que o Tom Peyer escreve com a arte do Dustin Nguyen, que é uma arte que eu achei feia, eu vou ter que ser honesto.
É uma arte bem desengonçada que vai focar nesse grupo. Aqui, ó. A arte do Justin Nguyen eu não gostei, vou ter que ser honesto. Acho ela muito simples, se comparado ao padrão que estava estabelecido. Aí depois o Miller vai voltar para finalizar a equipe. A arte vai ser do Arthur Adams, que eu gosto da arte do Arthur Adams. Aí o Meia-Noite vai voltar, vai se vingar desse novo Authority. Vai ter uma complicação por causa do Seth. Ele vai conseguir, tipo assim, tirar a lavagem cerebral do pessoal. Aí cada um vai se recuperando aos poucos. Ele primeiro resgata o Apollo, que era mais fácil. Aí depois ele vai detonando ali alguns circuitos. Aí ele consegue livrar a Rapina. A Rapina vai atrás da maquinista não, da engenheira. Aí o grupo vai se reunindo. Só que, assim, o ritmo é tão frenético que às vezes tu não vai nem notando como ele vai derrotando. Quando eu fui ler da terceira vez, aí eu percebi como é que o Meia-Noite foi fazendo isso. E é um ótimo plano, vai demonstrando assim que o Meia-Noite não é de se jogar fora. E o final da fase do Miller foi bonito, eu gostei. Apesar de ter corrido muito rápido, você tem aqui o casamento do Apollo com o Meia-Noite. Aqui, ó. E ambos vão adotar a pequena Jenny Quantum. Eles vão ser os guardiões dela, os pais dela, no geral. É um grupo que eu vou ser honesto com vocês, que particularmente lendo esse ônibus aqui, eu percebo que eles funcionam melhor num universo só deles do que num universo compartilhado. Eles só foram integrar o universo DC tradicional, Superman, Batman, lá para os Novos 52, que aí foi eles e o Constantine. Se eu não me engano, o Monstro do Pântano já integrava o universo DC. O Constantine, ele tinha a mensal dele lá na Vértigo, então ele era um personagem que não tinha grande participação no universo DC tradicional. Eles só foram ter lá para os 952. Tanto é que, se eu não me engano, o Caçador de Marte até fez parte da equipe durante um tempo. E o Meia-Noite passou a interagir com a Asa Noturna lá na fase do Grayson, do Tom King. Então, uma trama, é um grupo político. Eles não são anti-heróis por ser anti-heróis. Não, você vê aqui que eles são um grupo tipo BOP dos super-heróis. Eles vão para matar, eles não vão para prender, por assim dizer. Eles são basicamente o reverso da Liga da Justiça. Se o James Gunn tá vendendo eles como um grupo assim, para ser tipo uma antítese ideológica ao Superman, eu acho válido. Eu só não acho que eles têm que ser vilanizados, por assim dizer. Eu acho que eles podem ser colocados ali num rol de um grupo de elite mesmo, que atua quando necessário, por assim dizer. Não é só, vamos sair matando. Igual o Justiceiro, por exemplo, que mata mais na área urbana, ou Capuz Vermelho. Não. Eles são basicamente um grupo para matar, mas só quando chega aquela situação pesada. Então, você vê aqui que o ritmo do quadrinho é muito bom. São 984 páginas que eu senti que passou voando. Mas dá para você achar na Shopee alguns volumes. Se você quiser só a fase do Warren Ellis, acho que dá para pegar 2 encadernados. Se você quiser a fase do Warren Ellis e do Mark Millar, são 5 encadernados, se eu não me engano. 5 ou 4. Mas dá para achar num preço em conta. Eu optei pelo ônibus porque eu não queria abrir uma coleção. Eu queria já pegar logo tudo de uma vez. E eu consegui. Eu gostei muito disso aqui, gente. Eu acho que é válido. É um marco dos quadrinhos, querendo ou não. Pode não ser o quadrinho mais... o melhor quadrinho da face da Terra. Mas é um quadrinho que vai te render, um ótimo entretenimento. Momentos sérios, momentos emotivos, momentos engraçados, momentos de ação explosiva que tu vai ficar, caraca. E são novos personagens também, querendo ou não. São personagens até mais recentes, por assim dizer.
Então comentem, né, se vocês já chegaram a ler o Authority. Eu acho que, assim, é o primeiro Minhas Histórias de um Ônibus. Então, querendo ou não, posso ter falhado aqui. Ele vem com fitilha muito legal. Eu gosto de fitilha, eu acho que dá um charme para algumas publicações, querendo ou não. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link para comprar esse quadrinho na descrição. Comentem aí o que vocês acham do Authority, se vocês estão ansiosos para ver o filme, se vocês querem ler e se vocês chegaram a ler também. Valeu, obrigado e tchau, tchau.